Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O JP Internacional dessa semana já está no ar e a gente começa o programa de hoje falando sobre expectativa. Expectativa para a 80ª edição da Assembleia Geral da ONU, com os debates entre os chefes de Estados programado para a próxima terça-feira. Tradicionalmente, quem abre a sessão é sempre o presidente brasileiro e dessa vez não vai ser diferente. Em sequência vem o presidente do país anfitrião, os Estados Unidos, e a ordem de sequência é definida por sorteio. A edição desse ano gera grande expectativa pelo momento em que o mundo atravessa. São guerras, conflitos, crises por todos os lados e tudo isso deve ser tratado na Assembleia da ONU lá em Nova York. Mas será que alguma coisa vai mudar depois do encontro? É sobre isso que a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Danilo Porfírio de Castro Vieira. Professor, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Satisfação. Um prazer te receber aqui novamente. Vamos dar uma olhadinha no que deve ser destaque? A gente separou aqui esse mapa mental da Assembleia Geral da ONU com muitas questões para a gente trazer. Vamos dar uma voltinha por aqui. Meio ambiente, vai ter a discussão envolvendo a COP30 aqui no Brasil, marcada para Belém. Liberdade de expressão, um tema sempre muito atual e agora nos Estados Unidos especificamente. Governança global, a gente sempre ouve falar, por exemplo, sobre reforma do Conselho de Segurança da ONU, a ONU estar ultrapassada ou não. Multilateralismo também está ligado nesse tema. A questão das tarifas impostas por Donald Trump está também bastante ligado a isso. Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde, os BRICS talvez como uma forma de repensar a governança global, um bloco que tem sido muito discutido, inclusive por Donald Trump. Aí passando aqui por países individuais, o Sudão, país que atravessa uma guerra civil muito longa, devastadora no continente africano, aqui está escondido, mas Venezuela também. Claro, toda a tensão envolvendo os Estados Unidos e a crise interna também com o presidente Nicolás Maduro. Irã, por conta, claro, da questão do arsenal nuclear, vai ser destaque disso. Teve os ataques esse ano com Israel e os Estados Unidos. Palestina, 10 países anunciaram que vão reconhecer o Estado palestino agora na Assembleia Geral da ONU. E a gente está falando aqui de países europeus, Canadá e Austrália, ou seja, países ricos, desenvolvidos, que até então não haviam se manifestado dessa forma. Gaza e Israel, obviamente a guerra que acontece já há quase 2 anos, um pouquinho menos de 2 anos. E Ucrânia e Rússia é um outro conflito que, bom, enfim, não precisamos nem falar da relevância desse conflito ao redor do mundo. Professor Danilo, qual é a sua aposta para tema que deve ser o principal? Sabe que ficou faltando alguma coisa aqui nessa lista? Eu creio que você conseguiu abranger bem, né? Só que eu vou apostar dentre esses 3 sensíveis, né? A questão da guerra em Israel, a questão do drama palestino e da busca de alternativas para uma solução, entre eles a possibilidade ou não da criação de um Estado palestino, não há dúvida. Sim. A questão da guerra da Ucrânia, os europeus têm muito interesse em discutir isso, tratar da questão do direito de autonomia, de soberania da Ucrânia e das arbitrariedades da Rússia, e vejo também que dentro da discussão do multilateralismo existirão inúmeros países, entre eles ligados ao BRICS, que questionarão as ações unilaterais dos norte-americanos. Entre eles, ações que são consideradas violações à soberania. Então temos a questão do Brasil, temos a questão da Venezuela, temos a questão dos tensionamentos entre China e Estados Unidos. Então, eu acho que esses pontos serão, talvez, os basilares nas discussões da Assembleia Geral. Então vamos começar falando de Gaza e Israel, Palestina nesse balaio também, vamos dizer assim. A gente tem 10 países, pelo menos, que anunciaram que vão reconhecer o Estado palestino. Tivemos agora na sexta-feira Portugal anunciando que também vai reconhecer, que vai entrar nessa lista. Então aqui a gente está falando, é um movimento que foi encabeçado pela França, mas a gente teve adesão do Canadá, teve adesão da Bélgica, teve adesão da Austrália, vários países
países europeus aí também no meio. Agora, o reconhecimento do Estado palestino por esses países europeus, pelo Canadá e pela Austrália também, ele é mais uma alegoria, professor? Ele não tem nada ele não traz nada de substancial junto, não? Simbólico. Simbólico. O que nós temos que ver é que grande parte dos países que estão se manifestando pelo reconhecimento do Estado palestino são europeus. Sim. E, sinceramente, Fabrício, os europeus perderam o timing. Qual era o timing? Então, o timing foi alguns anos atrás. A questão talvez de 30 anos atrás, quando a União Europeia tinha realmente peso. E na época dos acordos de Oslo. Quando eu estou falando de 30 anos atrás, estou falando da década de 90. Não é? Da década de 90, início dos anos 2000. E não só a questão do acordo de Oslo, que também é um ponto que nós temos que levantar aqui, mas o próprio protagonismo, o peso político da União Europeia. Nós estamos vendo na prática, com a questão ucraniana, que os europeus não conseguem nem cuidar direito dos seus próprios interesses. Quanto mais determinarem o destino ou a criação de um país. É muito complicado. Quando a gente fala de União Europeia hoje, é um bloco que de fato perdeu toda a relevância. Qual é a posição da União Europeia hoje no cenário global? Percebe-se que a União Europeia militarmente é fragilizada. E diplomaticamente ela ainda tem força? Diplomaticamente ela tem força em países que possuem algum alinhamento histórico a ela. Certo. Mas no que se refere a decisões globais, ela perde espaço. E por que eu digo? Volto a dizer, o político não se sustenta, Fabrício, sem o militar e o econômico. A Europa tem sérios problemas de autodeterminação na perspectiva militar. Vejamos a crise que eles têm com os russos. Sim. E um segundo momento é a questão econômica. Nós sabemos hoje que os espaços outrora, vamos dizer, exercidos economicamente pela Europa, o protagonismo europeu, inclusive em função da indústria francesa e alemã, perde espaço, principalmente em relação aos chineses e aos próprios americanos. Sim. Então, se eu perco força econômica, se eu perco força militar, eu vou também perdendo o quê? Voz. Perfeito. Poder vocal. E a gente pode esperar, claramente, uma reação de Benjamin Netanyahu no discurso que ele deve fazer. Vamos lembrar que ano passado, Benjamin Netanyahu levou um mapa mostrando o Irã e colocou o título em cima, A Maldição. Ou seja, ele não poupa palavras, Benjamin Netanyahu. A gente sabe disso, não há aqui nenhuma surpresa em relação à forma como Benjamin Netanyahu se comunica. Mas se você vai ter 10 países anunciando o reconhecimento do Estado palestino e possivelmente isso vai estar incluso no discurso de cada um dos chefes de Estado desses países, certamente a gente vai ter uma reação de Benjamin Netanyahu. Eu vou dizer para você que eu espero 3 coisas do Netanyahu. Né? O didatismo dele nas suas explicações, mapas, né? Divagações. Sim. A sua contundência no que se refere à defesa dos seus posicionamentos e nenhuma novidade. A base de toda a discussão será o quê? Em torno da defesa da soberania de Israel, da ação contra o Hamas enquanto uma ameaça à segurança de Israel e justificando, obviamente, as ações contra o Irã. Que chamaram muita atenção esse ano, colocaram o mundo em um momento bastante delicado. A gente está falando do Irã, um país que supostamente estaria produzindo armas nucleares, isso chama muita atenção. A gente pode esperar alguma conversa nesse sentido? Um novo, talvez, tratado, não diria um novo, mas talvez uma atualização do Tratado de Não Proliferação Nuclear? Eu acho que ainda esse projeto está distante. Muito distante. O que eu percebo, Fabrício, é que, na verdade, o que está exposto é uma fragilização militar do Irã na região do Oriente Médio. Isso se externou
com o ataque por Israel. Sabemos que algumas bases subterrâneas não foram atingidas, mas nós esperávamos ações mais contundentes do Irã, que sempre receou em reagir e se mostrou o quê? Um rato que ruge. Falou grosso e não mostrou necessariamente para o que prometeu que viria. Não mostrou a que veio, pois é. Vamos agora falar de Ucrânia e Rússia, você destacou esse tema também. Já são 3 anos de conflito, estamos caminhando para o 4º ano de guerra entre Ucrânia e Rússia. Tivemos conversas nos últimos meses, nas últimas semanas, entre Donald Trump e Vladimir Putin. Depois o Trump chama Zelensky e líderes europeus para a Casa Branca para colocar eles a par da situação. No fim das contas, em português bem claro, não deu em nada. A situação continua exatamente igual, sem mudanças. Mas essa é uma guerra que ela tem custos, inclusive financeiros, até para os europeus, para o mundo todo. Um dos motivos da alta dos combustíveis está ligado a esse conflito, obviamente. E nesse momento sem perspectiva de fim. Sim. Quando o presidente Lula volta ao Palácio do Planalto em 2023, ele fala sobre fazer uma coalizão com lideranças internacionais interessadas pela paz. Esse assunto também acabou ficando debaixo dos panos. O que a gente pode esperar aqui nesse aspecto? Quanto às discussões na Assembleia, ao meu ver, apenas ataques recíprocos e justificação de teses. Perfeito. Porque a Rússia não está, e isso eu estou convicto, Fabrício, que a Rússia não está necessariamente preocupada em obtenção e simples manutenção de territórios ocupados. O que ela quer é conter qualquer possibilidade de influência da União Europeia. Eu vou chamar aqui da Liga Ocidental aqui, representada pela União Europeia e pela OTAN, dentro daquilo que Putin acha ser zona de influência historicamente russa. Então, nós o quê? Vamos ter a guerra prolongada enquanto essa situação de contenção não for resolvida. E os europeus não abrem mão do seu o quê? Das suas metas políticas, das suas ações políticas também na região. E a gente está vindo de uma semana de tensões, com a Rússia colocando drones próximos da Polônia, isso chama muita atenção. Também aviões que teriam sobrevoado ali a região de fronteira com a Estônia, todos os países da OTAN. Claro. Então, assim, o debate ele vem aquecido. Claro, não há dúvida alguma. Claro que o Putin tenta mostrar força fazendo exercícios militares em Belarus, na Bielorrússia. Surgem informações que, inclusive, são tanto polêmicas sobre drones que foram encontrados na Polônia. Não é? Foram encontrados. Isso gera uma sensação de insegurança e tensionamento dentro das duas grandes forças dentro do grande continente eurasiano, Rússia e União Europeia. Tudo isso nos leva à discussão do multilateralismo e governança global. Muito se questiona sobre o formato do Conselho de Segurança da ONU. 5 países permanentes, só para a gente ter ideia aqui do que a gente está tratando. Essa semana, houve mais uma votação no Conselho de Segurança para tentar aprovar uma resolução pedindo um cessar-fogo na faixa de Gaza. Resultado final, 14 votos a favor, 1 voto contra dos Estados Unidos, membro permanente do Conselho de Segurança. E aí, quando o membro permanente vota contra, isso automaticamente derruba a resolução. Pois é. Ou seja, o presidente Lula já falou sobre isso algumas vezes e parece uma demanda de países emergentes, principalmente, de que haja uma modificação nesse sistema. Muitas regiões não estão representadas. A África, por exemplo, não está representada no Conselho de Segurança da ONU com assentos permanentes. A América Latina também não está. A Ásia é pouco representada pelo tamanho que ela tem, né? Você tem grande parte da população mundial por lá. É viável hoje a gente repensar o Conselho de Segurança da ONU? É viável a gente repensar as organizações multilaterais que existem? Aqui eu vou ficar entre o dever ser e o ser. Perfeito. Dever ser seria o ideal que o quê? Que um palco que, pelo menos, promete ser plural, como a ONU,
deve o quê? Zelar pela representatividade, pelo espaço efetivo de exposição de voz e de tomadas de ação. Só que nós sabemos que não funciona bem assim. Fabrício, você é jovem, eu sou já um senhor, né, um senhor, e eu ouço sobre reforma da ONU desde o tempo que eu tinha uma idade inferior à sua. Inferior à sua. Então, essa promessa de uma reformulação da ONU, ainda ao meu ver, continua distante. É por isso que as potências em ascensão, China, Rússia, Índia, o Brasil, de alguma maneira, buscam o quê? Outros palcos de agir. E aí os BRICS. São os BRICS. Sim, perfeito. Esse é o ponto. Então, e volto a insistir o que sempre digo. Nós, historicamente, no Brasil, superestimamos demais a ONU. A ONU nunca teve a força que esperamos que ela tivesse. Pois é. Bom, terça-feira, então, começam os debates, né, os discursos dos chefes de Estado. Você vai acompanhar tudo aqui ao vivo na Jovem Pan, tradução simultânea, serviço completo para quem nos acompanha em todas as plataformas.